Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Kozlowski, professora de língua portuguesa para concurso desde 2002 e auditora da Receita Federal. Hoje nós vamos falar sobre tipologia textual e algumas questões vão ser apresentadas para que nós possamos exemplificar como isso costuma cair em prova, é um assunto muito recorrente. Vamos acompanhar os slides e qualquer dúvida, ao final, vocês vão ter o meu e-mail e minha página do Instagram para vocês acompanharem o meu trabalho. Então, acompanhem comigo as questões. Primeiramente, nós vamos apresentar o conteúdo e depois as questões para nós treinarmos, ok? Então, vamos lá. Tipologia textual. Tipologia textual refere-se à estruturação linguística do texto, ou seja, a apresentação dos tipos de texto criados em determinado contexto e vinculados ao objetivo e à necessidade de comunicação. A maioria dos autores classifica como 5 tipos textuais, que são eles: narrativo ou narração, descritivo ou descrição, injuntivo ou injunção, dissertativo, argumentativo ou argumentação, e dissertativo expositivo, também chamado de exposição, informação ou texto informativo, dissertativo informativo. São as possibilidades de nomenclatura. Então, começamos a estudar pelo texto narrativo. O texto narrativo ou narração, ele se assemelha a um filme, porque ele apresenta eventos, sucessão de fatos em ordem cronológica, sempre com um começo, meio e fim. E apresentam 5 elementos, esse texto narrativo. A inicial de cada um dos elementos forma a palavra pente, que é para você memorizar. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, o texto narrativo, ele é composto desses 5 elementos. Abaixo, eu trouxe um exemplo de texto narrativo para você perceber como ele se assemelha a um filme. Acontece um relato das coisas que acontecem e você vai observar que muitas vezes os verbos se apresentam no passado. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Esse é um trecho da crônica Aprenda a Chamar a Polícia, de Veríssimo. Então, aí você percebe os elementos em que ocorre um narrador, nesse caso, o narrador é o próprio eu lírico, e a sequência de fatos que ocorrem, né? Local, tempo, essas são as características do texto narrativo. Próximo texto que nós vamos ver é o texto descritivo ou descrição. E esse texto, ele se assemelha a uma fotografia, porque ele apresenta a descrição de pessoas, ambientes, aspectos psicológicos, sentimentos, objetos, locais, tudo com emprego de adjetivos. E, além do aspecto visual, também pode apresentar outras referências sensoriais, como o olfato, com o adjetivo perfumado, o tato, com o adjetivo macio, paladar, saboroso, audição, estridente. São elementos que te trazem a possibilidade de imaginar aquele quadro, aquela pessoa, a descrição daquele ser, ou daquele local, ou daquela situação em que a ação se passa. A presença marcante de adjetivos e de verbos no pretérito imperfeito. Um exemplo que eu trouxe para vocês é, por exemplo, um anúncio de um imóvel em que o leitor vai ter a ideia, conseguir fazer a imagem do que seria esse imóvel. O apartamento conta com 95 metros quadrados. Tem 4 quartos, sala de estar, mesa para tomar o café da manhã e garagem coberta. A propriedade é ampla, luminosa e com a vista aberta, pois tem grandes janelas para aproveitar a luz natural. Então, é comum que num texto, por exemplo, num romance, num texto de ficção, a maioria sejam elementos narrativos, mas em determinada passagem sejam apresentados elementos descritivos exatamente para o leitor conseguir visualizar aquele ambiente. Então, é por isso que você vai perceber que muitas vezes fala predominantemente narrativo,
Predominantemente é porque predomina, a maior parte do texto tem esse perfil. Não quer dizer que todo ele tenha. Às vezes pode ser que ele tenha por um todo, mas, por exemplo, no retrato falado, quando você descreve a pessoa, uma pessoa que cometeu um crime, por exemplo, você vai fazer uma fotografia. Então, no retrato falado, que é um gênero textual, é um tipo, o meio pelo qual o tipo textual é apresentado, é o gênero, pode ser uma reportagem, pode ser um conto, pode ser uma propaganda, né? Existem inúmeros gêneros textuais, aquele meio pelo qual o tipo textual é apresentado. E num retrato falado, que é o gênero textual, predominam aspectos descritivos. Porque você vai falar, o olho era castanho, o cabelo era assim, estava usando uma boina. Então, você vai fazer a descrição daquela pessoa. Então, é um texto predominantemente ou até totalmente descritivo. Próximo tipo textual é o injuntivo ou a injunção. Esse texto tem por objetivo dar um comando para o leitor, com principalmente verbos no infinitivo ou no imperativo. Essa é a característica principal do texto injuntivo. Ele pode apresentar um conselho, uma advertência, uma instrução, um desejo ou uma ordem. Tá? E esse tipo textual está presente nos seguintes gêneros textuais: receita culinária, manual, normas, leis, placas, ou seja, como ele dá um comando para o outro, para o leitor, para o interlocutor, ele também, às vezes, é considerado como um texto instrutivo, porque ele comanda, ele dá os comandos, o que pode ser feito, o que não deve ser feito. Então, eu trouxe aí um exemplo que é uma receita culinária. Você percebe a presença de verbos no imperativo. Bata os ovos e o açúcar até firmar. Adicione iogurte e a manteiga derretida. Em um recipiente separado, misture a farinha e o bicarbonato de sódio. Coloque uma pitada de sal se quiser. Acrescente a mistura líquida à farinha e misture até ficar homogêneo. Leve ao forno por 45 minutos. Então, você percebe a existência de verbos no imperativo. Isso é uma receita culinária, ok? O próximo texto se chama texto dissertativo expositivo ou informativo, e como o nome já sugere, ele apresenta informações, exposição de situações, dados, informações, que transmite ao leitor com objetividade, clareza, precisão, neutralidade e fidelidade à fonte uma mensagem. Então, nesse texto não há espaço para uma opinião, para defesa argumentativa, não. Ele só está apresentando as informações. Então, nesse tipo de texto, o autor não emite a sua opinião pessoal sobre o assunto, mas pode apresentar a opinião de terceiros, que nesse caso ela é vista como uma informação. Então, o exemplo aí é uma matéria jornalística em que informa a data limite para regularizar a situação do seu título de eleitor em 2024 é 8 de maio, tanto para quem vai tirar a sua primeira via, como para quem teve algum percalço nas últimas eleições e precisa regularizar o documento. Após essa data, apenas aqueles que estiverem com a situação regularizada poderão participar do pleito que elegerá novos prefeitos e vereadores. Então, você percebe aí, é uma informação trazida para o leitor, né, com dados objetivos, claro, precisão, neutralidade. É o texto dissertativo expositivo. O próximo é texto dissertativo argumentativo ou argumentação. Nesse tipo de texto, o autor apresenta uma tese, que é o ponto central do texto, e por meio de argumentos busca o convencimento do leitor em relação a determinado assunto. Para isso, o autor pode usar técnicas de argumentação, como analogia, testemunho de autoridade, concessão, exemplificação, dentre outras. E quem adora esse tipo de questão é a banca Fundação Getúlio Vargas. Ela explora, inclusive, os tipos de técnicas de argumentação. Quais foram os tipos de técnica, se ali é analogia, se é um exemplo, qual foi o elemento que ele usou para convencer, para passar a opinião e tentar convencer o seu leitor. Nesse texto, há introdução, desenvolvimento e conclusão. Quem se prepara para concurso público
está acostumado com esse tipo de texto, porque normalmente nas bancas, uma das provas é a prova dissertativa, em que você tem que defender a partir de um tema, apresentar a tese e defender com argumentos, né? Então, eu trouxe um exemplo aí. Nos últimos anos, aparelhos eletrônicos ganharam ainda mais espaço em nossa vida e fazem parte do dia a dia. É importante, no entanto, atentar-se aos riscos do uso excessivo do celular. Agora, a partir daí, provavelmente, o autor vai trazer elementos argumentativos para corroborar a tese que ele apresentou, tá? Então, isso é muito comum nos textos argumentativos. Agora nós vamos começar a fazer as questões de prova, observando como as bancas costumam explorar esse tipo de assunto. Começamos pela Fundação Carlos Chagas. É uma prova do TRT da 4ª Região para analista judiciário, aplicada em 2022, e eu vou ler o texto com vocês. Acompanhem, por favor. Era uma vez um homem que estava pescando. Preste atenção agora que há um vocativo, Maria, tá? Só estou trazendo para você uma informação, então vou retomar. Era uma vez um homem que estava pescando Maria. Não é Maria que estava pescando. Aí é um vocativo, ele está chamando Maria, ele está contando a história para Maria. Então, é vocativo. Até que apanhou um peixinho, mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho acompanhava a trote, que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelo café. Como era tocante vê-los no 17. O homem, grave de preto, com uma das mãos segurando a xícara fumegante moca e na outra lendo o jornal, com uma outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este silencioso, levemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial. Um dia, o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde, o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: Não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não. Volta para o seio da tua família e viva eu cá na terra sempre triste. Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. E a água fez redemoinho, que depois foi serenando, até que o peixinho morreu afogado. Esse texto é de Mário Quintana, do Eu Passarinho, São Paulo, Editora Ática, de 2014. Tendo em vista a tipologia textual velha história, constitui um texto sobretudo, e aí vem as opções. A palavra sobretudo não está aí à toa. Sobretudo por quê? Porque nós temos passagens aí que têm características de um tipo textual e outras passagens características de outro tipo textual. Mas qual é a que prevalece? Qual é que aparece em maior parte? Vamos observar que nós temos aí os elementos do texto narrativo, lembra? São 5 que formam a palavra pente. O primeiro são os personagens. Quais são os personagens? O homem e o peixinho, né, basicamente. Segundo, o enredo. O enredo é toda a história que envolve, que foi apresentada aí por Mário Quintana, né? A história do homem com o peixe. Em seguida, perceba, e eu tomei muito o destaque em relação a isso, o narrador, ele está contando para alguém, né? Então, é um narrador que conta a sua própria história, né? E conta essa história para Maria. Então, é um eu lírico que conta essa história. Próximo. É o tempo, o T do pente, né? O tempo, momentos sucessivos. Então, a ocorrência de momentos começou com ele encontrando o peixe, depois ele passeando para todo lugar com peixe, até que em um determinado momento ele resolve deixar o peixe seguir a vida dele, em que ele morreu. Então, são momentos sucessivos. E o espaço é
várias passagens de espaço, o rio, as calçadas, o café. Então, os 5 elementos de um texto narrativo estão presentes. Você vê sequência de ações com início, meio e fim, e os 5 elementos. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um texto narrativo, a resposta, letra B. Ok? Ótimo. Então, vamos para a próxima questão sobre tipos textuais. A questão da Fundação Getúlio Vargas para a prova da Câmara Municipal de São Paulo, procurador legislativo desse ano, 2024. Observe o seguinte texto. Estava sentada à mesa a ler o Diário de Notícias. No seu roupão da manhã, de Fazenda Preta, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um toque seco do calor do travesseiro. Você percebeu de cara que isso é um texto descritivo. Você conseguiu até formular na sua cabeça a imagem do que você leu, né? Sentada à mesa, com roupão de manhã, de Fazenda Preta, você já imaginou uma mulher com roupão preto, com largos botões de madrepérola, descreveu o roupão, o cabelo louro, um pouco seco. Então, você já conseguiu visualizar a situação através das informações que ele trouxe, as informações descritivas. E aí vem a banca e afirma: trata-se de um texto descritivo, assinale a consideração correta sobre o fator tempo nesse tipo de texto, uma maneira diferente de abordar os tipos textuais. Observe uma coisa. Nós falamos que o texto narrativo, ele apresenta, e acabamos de ver isso na questão da Carlos Chagas, momentos sucessivos em que ocorre o início, meio e fim de ações. Já assemelhando-se a um filme, né? Só que o texto descritivo, ele se assemelha a uma fotografia. Então, não é um momento sucessivo, é um momento instantâneo. Ali é um único momento. O momento em que bate uma fotografia, nós falamos, é um retrato, é um ponto, um certo momento, determinado momento em que aquilo existe. Então, não há uma sucessão de ocorrências de coisas, momentos distintos, ou sucessão de eventos cronológicos, nada disso. Na fotografia, eu tenho um momento estanque. Então, vamos ler quais são as opções que a banca nos apresenta. Letra A, o texto mostra a mesma realidade em momentos distintos. Então, quando ele fala realidade em momentos distintos, né, e como numa fotografia é um momento único, ou seja, descreve uma pessoa, um local, uma paisagem, em um determinado momento, não se trata de momentos distintos. A letra B é a nossa resposta. O texto se apoia em um momento único, então, um momento determinado. Por isso que a letra B é a nossa resposta, por imaginar que ele se assemelha a uma fotografia. Agora, vamos ver o que está errado nas outras opções. Letra A, ele afirma que é a mesma realidade em momentos distintos. Isso acontece, por exemplo, num texto narrativo, em que ocorrem sucessivos momentos. Letra C, os elementos do texto se mostram numa sucessão cronológica. Já vimos que não, que sucessão cronológica é típica do texto narrativo. Letra D, o texto é completamente atemporal. Um texto atemporal, por exemplo, é um texto dissertativo, em que ele apresenta uma tese e defende. É um texto que não se situa em momento nenhum. É um argumento, os argumentos que se apresentam, ou um texto dissertativo expositivo, que apresenta um texto científico, por exemplo, né? Definição de alguma coisa. Então, ali não existe um momento, existe uma informação. Tá? Então, não é o caso do texto descritivo, nem do texto narrativo. É um próprio do texto dissertativo. O texto situa a descrição no momento presente. Não. Logo no começo, o verbo está no pretérito imperfeito. Estava sentada à mesa. Então, eu tenho um momento passado. Aquela fotografia foi tirada no momento passado e não no momento presente. Ok? Então, aí a resposta é letra B. Vamos falar sobre a diferença entre narração e descrição. A narração se assemelha a um filme, enquanto a descrição se assemelha a uma fotografia. A narração, ele enumera momentos sucessivos, ao passo que a descrição descreve um único momento. E
Na narração, os verbos predominantemente no pretérito perfeito ou imperfeito do indicativo. Já na descrição, os verbos predominantemente no presente ou no pretérito imperfeito do indicativo. Então, aí eu aproveitei para traçar bem as diferenças entre a narração e a descrição. Ok? Sigamos. Próxima questão também da Fundação Getúlio Vargas, para o concurso de TJ do Rio de Janeiro, Tecnologia da Informação, nesse ano de 2024. As frases a seguir são inseridas entre exemplos de texto injuntivo, que indicam ordem, conselho, advertência, instrução ou desejo. Assinale a frase que denota ordem. Ou seja, ele já está, como na questão anterior, ele já traz o tipo textual. Ele quer saber que você percebe que a Getúlio Vargas faz isso. Ela não vai perguntar qual é o... Até pergunta, mas ela passa um pouquinho, ela muda um pouquinho o jeito. As outras bancas perguntam, que tipo de texto é esse? A Getúlio Vargas fala, esse é um texto tal. Qual é a característica? Né? Explora. Aqui ele já fala que ele é um texto injuntivo e ele pede para que você identifique em qual dessas opções eu tenho uma ordem. Né? Lembrando que pode ser conselho, advertência, instrução, desejo ou ordem. Desconfiar sempre de experiências alheias. Então, vamos ver aqui que o texto injuntivo, verbos no imperativo ou no infinitivo, pode indicar conselho, advertência, instrução, desejo ou ordem. Essas palavras formam a palavra caído, né? Conselho, advertência, instrução, desejo e ordem. E aí vamos olhar as opções. No primeiro, quando ele fala desconfiai, ele está dando o quê? Um conselho. Né? Ele não está falando para você desconfiar, ele está aconselhando você a desconfiar sempre de experiências alheias. Então, não é. Letra B. Chega de homenagens, eu quero dinheiro. Já tem um perfil de ordem. Aí eu estou falando, chega, não quero mais. Eu estou dando uma ordem para que a pessoa pare. Então, aí sim eu tenho uma ordem. A resposta é letra B. Vamos olhar os demais? Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Eu tenho aí uma advertência. Você vê que ele é mais incisivo do que um conselho. Ele é mais incisivo do que um desejo. Né? Até uma instrução é um pouco menos incisiva. Na advertência, ele é mais direto. Agora o próximo. Não emprestes a teu irmão com juros. Ele está dando um conselho mais uma vez. Né? E não faça do seu cargo uma arma. A vítima pode ser você. Também um conselho, não faça. Né? Você vai fazer se você quiser. Ele está dando um conselho para você. Então, aí, vimos que a letra B é aquela em que apresenta uma ordem no texto injuntivo. Ok? Próxima questão. Sebrasp, a prova para Itaipu, nível superior 2024. Vou ler com vocês e vamos observar que tipo de texto, as características desse texto. É bem o tipo de prova do Sebrasp. O Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica, em seguida apresenta a sigla NOAA, dos Estados Unidos da América, mais uma vez a sigla EUA, relatou no início de junho o surgimento do El Niño, aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial acima da média histórica. As mudanças já registradas neste ano, no oceano e na atmosfera, torna provável a ocorrência desse fenômeno durante o próximo inverno no hemisfério norte, verão no Brasil. De acordo com o comunicado, a chance de um El Niño forte é de 56% e de um moderado de 84%. Talvez seja um dos mais intensos das últimas 3 décadas. El Niño e Laninha, o evento inverso, de resfriamento do Pacífico, integram o mesmo fenômeno chamado El Niño Oscilação Sul, ENOS, que provoca mudanças nos padrões globais de transporte de umidade, aumentando a pluviosidade em algumas regiões e reduzindo-a em outras. O clima da Oceania e do leste e sul da África fica mais quente e seco, enquanto nos Estados Unidos o inverno é menos rigoroso. Em maio, o Centro de Previsão de Tempo de Estudos Climáticos, CPTEC, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, alertou sobre a formação de El Niño e os seus prováveis efeitos no Brasil, até o final desse ano.
Temperaturas mais altas e menos chuvas nas regiões norte e nordeste e mais chuvas nas regiões sudeste e sul. Sinais do próximo El Niño, do Pesquisa FAPESP, edição 329, julho de 2023. E aí vem a banca e faz a seguinte afirmação. No texto, predomina a tipologia textual, e aí você vai ter que responder se descritiva, argumentativa, narrativa, injuntiva e expositiva. Bom, já de acordo com o texto, você percebe que os textos são textos dissertativos. Ele está apresentando uma série, apresenta a introdução, desenvolvimento, uma conclusão. Então, tipicamente é um texto dissertativo, mas ele pode ser argumentativo ou expositivo. Vamos ver, então, quais são as características predominantes desse tipo de texto. No texto argumentativo, a tese, que é o ponto central da ideia, é acompanhada de elementos argumentativos, no intuito de convencer o leitor. Modalizadores discursivos, a banca da Fundação Getúlio Vargas adora. Elementos responsáveis por evidenciar a opinião do autor. Por exemplo, sem dúvida, quase, talvez, é preciso, felizmente, espantoso. Então, você percebe, a partir dessas palavras, que o autor transmite a ideia que ele faz a respeito daquele tema, tipicamente um texto dissertativo argumentativo. E aí nós temos uma passagem que isso aparece. Talvez seja um dos mais intensos das últimas 3 décadas. Ele está apresentando um modalizador discursivo, talvez. E aí? Tem aí um talvez. Vamos olhar os outros elementos para saber se isso é um texto dissertativo argumentativo ou predominam aspectos de dissertativo expositivo. No texto expositivo, são apresentados conceitos, dados e informações de forma objetiva. Primeiro, ele já apresenta o conceito de El Niño, né? El Niño, aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial acima da média histórica. Então, ele já apresentou ali a definição do que seria o El Niño, aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Em seguida, ele apresenta dados e informações. De acordo com o comunicado, a chance de um El Niño é de 56% e de um moderado, 84%. Ele traz dados estatísticos. Em seguida, ele apresenta conceito de El Niña, Laninha. Laninha é o evento inverso, o resfriamento do Pacífico. A seguir, ele apresenta uma série de informações. Em maio, o Centro de Previsão do Tempo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, alertou sobre a formação de El Niño, seus prováveis efeitos no Brasil. Então, ele está trazendo informações. Você percebe que, predominantemente, nós vemos elementos de um texto dissertativo expositivo. Temos um elemento que é de um texto dissertativo argumentativo, que é aquele modalizador. Mas ele não é suficiente para caracterizar esse texto como um texto argumentativo. Ele não está trazendo uma tese defendendo, ele está trazendo informações para você. Então, a resposta é letra E. É de expositivo. Entendeu? Então, vamos seguir. Próxima questão é do Sesgran Rio, concurso da Caixa Econômica Federal de 2021. Vamos ler o texto para, em seguida, fazer uma análise a respeito dele. Relacionamento com dinheiro. Desde cedo, começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão das nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro. Se pararmos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. No entanto, o nível de educação financeira da população não acompanhou esse aumento de complexidade. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as de parte da sua renda em função do pagamento de prestações mensais que reduzem suas capacidades de consumir produtos que lhe trariam satisfação. Infelizmente, não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas buscar informações que as auxiliem na gestão de suas finanças.
Para agravar essa situação, não há uma cultura coletiva, ou seja, uma preocupação da sociedade organizada em torno do tema. Nas escolas, pouco ou nada é falado sobre o assunto. As empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. Similar problema é encontrado nas famílias, nas quais não há o hábito de reunir os membros para discutir e elaborar um orçamento familiar. Igualmente, entre amigos, assuntos ligados à gestão financeira pessoal muitas vezes são considerados invasão de privacidade e pouco se conversa em torno do tema. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar para o enfrentamento de imprevistos financeiros e para a aposentadoria, qualificar para o bom uso do sistema financeiro e reduzir a possibilidade de o indivíduo cair em fraudes, preparar o caminho para a realização dos sonhos, enfim, tornar a vida melhor. Esse é um texto do Banco Central, Caderno de Educação Financeira, Gestão de Finanças e Pessoais, elaborado pelo Banco Central em 2013. Então, aí nós temos um texto que traz uma situação, um tema, que é a questão da educação financeira, abordando sobre diversos aspectos, né? Primeira coisa que nós vamos observar é que, em uma dissertação argumentativa, o autor precisa demonstrar a habilidade de analisar um tema, que é o ponto central, defendendo o seu ponto de vista, com o emprego de elementos chamados modeladores discursivos, que nós acabamos de ver na outra questão. Exemplos de moderadores discursivos. É muito importante. Existe uma subjetividade. O que ele considera importante pode ser diferente do que eu considero importante. Então, eu tenho aí uma subjetividade. Existe um modalizador discursivo aí. Quando ele fala podem contribuir, infelizmente, então, alguns exemplos aí no texto de elementos que transmitem a opinião do autor a respeito desse assunto. Em seguida, nós também percebemos o emprego da primeira pessoa, de uma forma em que ele denota a opinião, a parcialidade. A partir do momento que ele usa a primeira pessoa, ele está se incluindo nesse argumento, nessa defesa. E aí, esse é uma estratégia de aproximar o autor do leitor. Quando ele fala, nós sabemos, nas nossas finanças pessoais, ele está se incluindo nesse discurso. Então, ele se torna próximo de quem está lendo, porque é o meu e o seu, são os nossos. E aí, essa também é uma característica de um texto dissertativo argumentativo em que o autor coloca essa proximidade como forma de ganhar, conquistar a confiança de quem está lendo e transmitir a mensagem que ele quer, buscando esse convencimento. Então, olha aí, exemplos desse tipo de estratégia. Começamos a lidar as nossas finanças pessoais. Se pararmos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo. Então, ele se inclui nesse texto, né? Então, aí, claramente, esse é um texto dissertativo argumentativo em que o autor pretende conquistar o convencimento, conquistar que o leitor abrace essa tese dele. Então, olhando aí para as opções, considerando-se a organização composicional do texto lido, compreende-se que ele se classifica como a única opção que apresenta texto argumentativo é a letra A. Argumentativo, pois defende a ideia de que é importante saber lidar com o dinheiro, né? Essa é a tese que ele está defendendo, né? Inclusive, no fim, ele conclui dessa maneira. Tá? Então, não temos texto narrativo, não temos texto descritivo, não temos um texto expositivo, que seria somente apresentar dados, informações de maneira técnica, não é o caso, ele tenta defender a importância da educação financeira, e nem muito menos injuntivo, porque ele não está dando ordem para ninguém. Então, essas são as características do texto dissertativo argumentativo. Ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. A subjetividade, o uso da primeira pessoa, começamos a lidar, se pararmos para pensar, e a defesa da tese por meio de argumentos. Ok? Muito bem. Aí está
a forma como você pode entrar em contato comigo, caso você tenha dúvida. Siga-me nas redes sociais, @Prof. Cláudia Cois, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aqui nós vamos encerrando a nossa participação